Irmãos amados, vamos ler Efésios capítulo 6, versos 10 a seguir. Nós estamos falando, aliás, recebemos todos vocês que nos visitam aqui, os daqui, os de casa, que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós estamos estudando, e hoje é o terceiro domingo, Batalha Espiritual à Luz da Bíblia. Então hoje nós vamos continuar, ainda que nós vamos usar esse texto durante muitas outras manhãs, e eu quero trazer alguns detalhes de maneira introdutória no texto de hoje, ainda dentro do tema Batalha Espiritual. O texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Nós vamos ficar até o verso 14 hoje, que eu diminua e o Senhor cresça. À medida que nós formos caminhando, nós vamos ler mais, até para a gente ganhar mais tempo. Muito bem. A semana passada nós lemos até o verso 12 desse trecho, e lemos um pouco de Apocalipse 12, quando diz que houve peleja no céu. Semana passada nós deixamos claro que há uma batalha, que existe uma luta travada pela vida do homem, pela alma do homem, pelo coração do homem. Quem quiser acompanhar pode ir no canal da igreja no YouTube, acessar domingo anterior e você vai encontrar lá a reflexão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante. Uma vez que a gente viu na primeira semana as fortalezas, a introdução das fortalezas. Segunda semana, domingo anterior, nós falamos sobre a existência real dessa batalha. Não é? E hoje nós vamos falar sobre o agente que mais luta contra nós nesta batalha, que é o próprio diabo. Vejamos o verso 10. Mas aí eu quero chamar a atenção dos irmãos de uma coisa muito importante e que é muito perigoso. Às vezes nós agimos de maneira 8 ou 80. Não sabemos criar um equilíbrio nas coisas. Esse negócio de batalha espiritual não existe. Esse negócio de diabo não existe. Então nós incorremos o risco de dois perigos. O primeiro, de ignorar o diabo. Ele não existe. Essa conversa. Então a gente cai nessa armadilha dele mesmo, de ignorá-lo. Então isso é um erro gravíssimo. O outro erro, entretanto, é o de dar todo o mérito ao diabo. Tudo que acontece foi o diabo. Eu estava vindo e caiu uma chuva e uma bola de gelo caiu do céu, pegou bem no para-brisa do meu carro. Foi o diabo que mandou. Eu estava em casa, fui cortar a unha e olhei para cima para ver um negócio, um barulho que eu vi esquisito e cortei a ponta do dedo. Foi o diabo que mandou eu olhar para cima. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não dar tudo ao diabo. E a gente tem que ter cuidado da gente também dizer que ele não existe. Então o fato é que existe uma batalha.
Agora, diante dessa realidade, a gente precisa ver o que é que a Bíblia diz. Por isso que o tema das reflexões são batalha espiritual à luz da Bíblia. Então, diante de tudo, e Paulo está falando para a igreja de Éfeso, uma cidade extremamente feiticeira, uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente promíscua sexualmente. Irmãos, em Éfeso estava o templo da deusa Diana. Uma cidade com mais quase 400 mil habitantes, dos quais cerca de 180 mil a 200 mil habitantes, eles eram imigrantes. Então, isso faz com que a cidade tenha uma cultura que nós chamamos de transplantada, porque muitos povos, muitas culturas, um panteão de deuses de todas as espécies. E o templo de Diana era um local onde se realizava cultos à deusa Diana, cultos à sexualidade. As sacerdotisas, elas serviam como prostitutas, praticando cultos, usando os próprios corpos em relacionamentos íntimos. O templo de Diana era um local também onde os comerciantes, os empresários da época iam para fazer reuniões de comércio, onde rodava ali prostituição, consumo de álcool excessivo, era uma bagunça instaurada. Os Efésios e os Efésios, né? Não só os nativos, mas como os que acabaram morando lá, foram se tornando pessoas completamente envolvidas nesse sistema religioso completamente mundano, perverso, idólatra. E isso gerou um grande desafio. Além do mais, Éfeso era uma cidade que era costeira. Então, o porto, a chegada e a saída. E nessa cidade, a misericórdia de Deus acontece de maneira extraordinária, porque Paulo foi lá e morou lá quase 3 anos. Hoje Éfeso é a atual Turquia do nosso mundo moderno. E lá ele conseguiu expandir o evangelho para toda a região da Ásia Menor. Então, a província da Ásia Menor foi incendiada pela pregação do evangelho a partir de Éfeso, porque ela era uma cidade, de fato, geograficamente estratégia para a expansão do evangelho, uma vez que de lá escoava vários produtos para o resto do mundo. E foi nessa cidade que Paulo pregando, houve muitas conversões. Epáfras, que era um homem que foi para o culto de Diana, assiste uma pregação de Paulo. Deus faz uma obra no coração de Epáfras. Ele era morador da cidade de Corinto. Ele volta, para a cidade de Colossos. Ele volta para a cidade de Colossos, que agora estava sendo uma cidade chamada Dormitório, porque a via principal que passava pela cidade de Colossos foi transferida para passar pela cidade de Laodiceia, tornando Laodiceia uma grande cidade, uma vez que lá, à época do mundo antigo, se instalou a primeira universidade de tratamentos oftalmológicos do mundo. Era lá. A população do mundo naquela época estava ficando cega por uma inflamação nas regiões pantanosas. Paulo foi acometido com essa doença. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas dizendo: veja com quão grandes letras eu vos escrevo de próprio punho. Então ele estava ficando cego. Era uma doença que cegava por causa de uma inflamação. Então os estudiosos da época vão para lá e inauguram uma universidade, um centro médico de excelência. Talvez por isso o anjo da igreja de Laodiceia receba essa informação quando Deus diz, através da revelação de Jesus Cristo a João, na ilha de Patmos, dizendo à igreja: tu diz que é rico, tu diz que está vestida e tu diz que tem colírio. Mas você é cego, você é pobre, você é nu. Porque Éfeso, a Laodiceia, se tornou uma grande cidade. E a cidade de Colossos ficou miúda, porque essa estrada saiu de Colossos para beneficiar Laodiceia, que era uma cidade rica em ouro, era uma cidade rica em tecido colorido. Ela começou o primeiro desfile, o Fashion Moda Week, foi feito lá
em Laodiceia, porque todas as roupas eram brancas e Laodiceia começou a tingir as roupas, graça. Talvez por isso Jesus disse, eu te ofereço uma roupa branca, você quer colírio? Eu te ofereço um colírio que cura a visão espiritual. E você diz que é rica, mas você é pobre, porque não tem a minha presença. Foram essas palavras a igreja de Laodiceia. Colossos ficou pequena, uma cidade abandonada, chamada dormitório. As pessoas iam trabalhar em Éfeso, iam trabalhar em Laodiceia, iam trabalhar em Herápolis e voltavam no final de semana ou voltavam durante o dia, à noite, para dormir em Colosso. Nessa cidadezinha pequena, um homem chamado Epáfras, que vai para o culto de Diana, na cidade de Éfeso, encontra Paulo pregando o evangelho, Deus salva o coração daquele homem, ele volta para casa em Colossos e começa a chamar pessoas da sua vizinhança e fazer pequenos grupos de estudo na casa dele, e ali cresce uma igreja. Depois ele sai dali e vai visitar Paulo, que está preso, e fala para Paulo como é que estava a igreja em Colossos. Paulo escreve a carta aos Colossenses, que nós reconhecemos como a carta mais cristológica de toda a teologia, porque é nessa carta que Paulo fala da divindade perfeita de Cristo antes mesmo do Calvário, tirando toda aquela ideia que Cristo nasceu a partir de Maria ali. Cristo existe antes da fundação do mundo. O texto sagrado não deixa dúvida sobre isso. A partir de Maria, Cristo se torna, então, o Deus encarnado. Mas antes de Maria, Cristo era o Deus ao lado do grande Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o Evangelho de João, quando ele escreve, ele diz, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo agora se fez carne. O Verbo é o Cristo, que foi o Senhor em essência, e depois passou a ser o Deus encarnado para promover a pregação do Evangelho, salvação aos homens e a plantação da sua igreja vitoriosa como ela hoje está. Então, quando Paulo está em Éfeso, pregando o Evangelho, essa cidade foi sacudida pela pregação. Mas depois que Paulo sai de lá e vai para uma outra região, Paulo escreve essa carta dizendo aos irmãos, quanto ao mais, vocês que estão nessa cidade precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira verdade que nós temos clara como lindo dia de sol é que a palavra fortalecidos no Senhor, fica claro que nossa força não é nossa, não é a nossa força, não é o nosso entendimento, não é a nossa teologia, não é a nossa força bruta, não é o nosso estudo secular. Se a gente fala uma língua, 2 línguas, 3 línguas, se fala línguas estranhas dos anjos, a nossa força vem do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, ninguém pode estar pronto para essa batalha se não buscar forças no Senhor. Quanto ao mais, ele vai dizer o que é o mais. Logo mais à frente, nós veremos isso. Mas ele diz, é preciso que vocês se fortaleçam no Senhor. E que força eu tenho no Senhor? Ele diz, a força do poder do Senhor. E a palavra poder, originalmente escrita, ela surge de uma perspectiva de explosão, de esmagar, de destruição. É algo que transforma em partícula. Só Deus pode destruir as artimanhas das trevas. Se nós quisermos vencer, nós precisamos lutar com as armas do Senhor. Tire da sua cabeça qualquer vaidadezinha. Eu conheço Satanás, eu sei que ele é astuto. Ok, mas não brinque não, porque na primeira oportunidade ele puxa seu tapete. Não se arvore a dizer que você consegue, porque a Bíblia diz que o cair é do homem. Então, cuidado, não subestime o diabo,
mas também não faça culto ao diabo. Tudo na minha vida é o diabo. Não fale isso. Mas seja fortalecido no poder. Seja fortalecido no Senhor. E a força que vem do Senhor, ela é uma força que gera poder. Pronta para destruir, para esmagar, para quebrar sofismas e vãs sutilezas. É para destruir. Destruir surge da ideia de acabar mesmo, sem deixar nenhuma possibilidade de ressurgimento. Então, destruir é destruir. Quem destrói? A palavra chamada poder, que é destruir sem deixar escapatória. Nós não conseguiremos fazer isso. Deus consegue. Onde? Na força dele. Por isso eu preciso me fortalecer. Agora veja, sede fortalecidos. Ele não disse, fiquem prontos e esperem que a força chegue até vocês. Não. Não estamos assistindo Star Wars. A força não vem da galáxia tal, de um poder de sei de quê, da onde, da minha genética. Esquece essa conversa. A força é do Senhor. Sede fortalecidos, que significa que eu preciso buscar essa força em Deus. Os irmãos estão entendendo? Não é um ato humano, mas eu preciso buscar. Se a força não é um ato humano, é de Deus, como que eu encontro? Sentado esperando ele me dar? Não, eu preciso me fortalecer. E como eu vou me fortalecer? Ele vai dizer lá atrás a armadura que nós devemos usar. Pois então, vejamos. Verso 13. Verso 13. Verso 13. Ele diz: portanto, tomai o que, igreja? Quantas armaduras? Quanto pedaço dela? De quem é a armadura? Então nós estamos sendo convidados a sede fortalecidos e agora tomai. Eu preciso ir, Cleide, e tomar essa armadura de Deus. Tomar não é usufruir, é fazer direito àquilo que Deus tem me ofertado. Verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Eu vou te contar, viu? Deixa ele aí rodar. Aí. O reino de Deus é das crianças mesmo. Deixa ele rodar, não pode proibir não, deixa ele rodar. O Alex, o filho, está olhando assim, dizendo, vai chegar a minha vez, né? Daqui a um dia tá... Gente, ali são duas mesmo, né? Duas, essa igreja está precisando de mais menina mesmo. E... Hã? Olha lá. Camisa dele é do Avaí. Mas não é essa, o pai da menina é soldado da Marinha. Fortalecidos no poder. Agora, verso 11. Ele vai repetir o que ele diz no verso 13. Revesti-vos de toda a armadura. Aqui, ele diz para revestir. No verso 13, ele diz para tomar. Tomar não é de a força de Deus, não, mas ela já foi lhe entregue, agora use-a. Revista-vos de toda a armadura de Deus. Mas por que eu preciso me revestir? Ele diz, para poderdes ficar firmes. Na igreja, não. Essa é uma grande questão que nós precisamos discutir. Ora, então ficar firme na igreja, ficar firme lendo a palavra, não. O entendimento desse pequeno trecho é ficar firme contra as ciladas do diabo. Em outras palavras,
Nós já aprendemos que eu não tenho que subestimar e aprendemos que nós temos que não superestimar. Mas existe o mal. Veja que ele vai dizer no verso 13. Verso 13. Para que possais resistir no dia mau. No dia mau. Voltemos para o verso de número 11. Revistam-vos de toda a armadura de Deus. Aqui ele começa a introduzir o assunto de maneira muito direta, dizendo: vocês precisam se revestir para que vocês se mantenham firmes. Mas não é firmes, vírgula, é firmes contra as ciladas do diabo. Tem um objetivo dessa firmeza. E aí a gente pode destacar duas palavras para nós. Primeiro, revestir, e segundo, ciladas. A palavra revestir, ela deixa muito claro que revesti-vos, eu preciso ir lá e me preparar. Mais ou menos assim. Quem mexe com abelha vai entender o que eu estou falando. Você vai até a colmeia e vai retirar os favos de mel. Você precisa de dois elementos importantes para esse momento, meu caro Mesquita. Primeiro, o sujeito vai precisar de uma indumentária, sim ou não? De uma vestimenta, de uma proteção para lidar com aquilo que está por vir. Um enxame de abelhas. Segunda coisa importante que esse cidadão tem que levar, meu caro Guilherme, uma vasilha ou um canhão de fumaça. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Defensiva, se defenda. Arma, ofensiva. Afaste as abelhas e se proteja delas. Na vida real, irmã Cida, uma frestinha na roupa daquele apicultor, ou uma frestinha, meu caro Domingos, uma miúda, é o suficiente para uma abelha. Uma. Não precisa de muitas, uma. Desarticular o então apicultor. Eu estou mentindo? E aquela roupa própria do apicultor, com uma abelha ali dentro, meu irmão, potencializa ainda mais o perigo da ferroada. Uma abelha, por causa de uma frestinha, meu caro segundo. Mas ele precisa estar também armado. Ele precisa estar protegido, mas armado. Se você olhar na lista da armadura, vejamos então. Verso 14. Cingindo-vos com a couraça da justiça. Primeiro eu tenho que me defender. Sim ou não? Se prepare com a couraça. 2, verso 15. Calce os pés. Três, verso 16. Use um escudo. A couraça está aqui no peito, os pés estão calçados e o escudo está no braço. Qual é a intenção do escudo? Tudo aqui é defensiva. Couraça, sapato, escudo. Mas ele continua no verso 17, 4. Verso 17, 4 elementos da armadura. Capacete. Depois que você está com o peito protegido, a cabeça protegida, os pés protegidos, o escudo protegendo as outras partes do corpo, agora você vai receber, Wagner, a espada na sua mão. Primeiro você se protege, depois você entra para a área da ofensiva. Está acontecendo o contrário com o nosso povo. Só vê gente, flecha no diabo, flecha no diabo, flecha no diabo, flecha no diabo. Mas a vida aberta ao diabo, é assim, é.
Ah, é assim? Espera aí que eu vou mandar uma retaliação para você. Em Lucas, o texto diz que o diabo tentou Jesus, não conseguindo, porque Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. O diabo vazou e foi embora para nunca mais voltar. Sim ou não? Não. Lucas diz que ele saiu para voltar em tempo oportuno. Para voltar em tempo oportuno. O diabo, irmãos, não fica de lenga-lenga com a gente, não. Então, a primeira lição de hoje, verso de número 11, é: revistam-se, busquem essa armadura, fortaleçam-se. Verso 10, fortaleçam-se no poder de Deus. 2, revistam-se da armadura. Mas para que essa armadura? Verso de número 13, para que possais resistir no dia mau. Em outras palavras, ele está dizendo, claro como lindo dia de sol, busque a fortaleza, se prepare com a armadura, porque você vai enfrentar o campo de batalha. Soldado romano. A ideia do verso do número 10, fortalecei-vos, verso 10, ele diz, sede fortalecidos, e depois no verso 11, busque a armadura, era mais ou menos a seguinte, vocês sabem do que eu estou falando, que vocês são inteligentes. O sujeito era um soldado, ainda como hoje, quem é militar sabe do que eu estou falando. Para entrar na academia militar. Concurso, depois do concurso vem o sofrimento. Barriguinha zero. Cansaço zero. Açúcar zero. E corrida 100. Porque ele vai passar pela prova de teste físico. Aprovou o sujeito fisicamente, uma série de coisas, né? Exames e tal. Pronto, o sujeito está pronto para entrar na academia de polícia. Agora ele vai vestir a farda de polícia, que lá vai lhe conferir autoridade. Eu estou na rua, atravessando aí um monte de gente, um carro passando e uma velhinha do outro lado, querendo atravessar a rua. Eu vou para a rua e faço assim, é capaz de um carro daquele me levar para a eternidade rapidinho. E alguém ainda pode xingar, maluco, sai daí. Mas se um policial fardado devidamente, ele não precisa ser policial de trânsito. Mas se ele estiver fardado, ele atravessar a rua e fizer isso assim, acabou, irmão. O carro pode dar uma freada brusca em cima dele, mas ele vai parar. Se for eu, um civil, ele vai passar por cima. Ainda vai me processar. Eu defunto. Mas se é um policial, nós entendemos que aquela farda lhe conferiu autoridade. Guarda essa mensagem. Logo, a farda do policial é dele ou é da corporação? Se esse policial for pego fora do expediente de trabalho, fardado, sem estar devidamente escalado, é diferente de ele estar à paisana. A armadura é de Deus. A autoridade está na armadura que é de Deus. Os irmãos estão entendendo? Agora veja. O cara vai ter que fazer um exercício físico para se preparar, para depois colocar a couraça para ir para a batalha. Em outras palavras, Paulo está dizendo, irmãos, aquilo que era comum nos romanos daqueles dias.
Gente, vocês sabem, irmão Geraldo, que nenhum soldado vai vestir uma armadura se ele estiver debilitado. E hoje nós sabemos que assim o é. Um soldado que em batalha perdeu um braço, perdeu uma perna, ele pode continuar exercendo o exercício da função militar? Me diga sim ou não? Não pode. O que Paulo está dizendo é, primeiro faça o preparo físico, para depois você colocar a couraça. Ele nem está entrando em aspecto de ofensiva, ele está te dando o preparo da defensiva. Primeiro se prepare, se defenda, para depois você atirar. Não é assim, gente, sair atirando sem um preparo não pode ser assim, é proibido, contra a regra da luta de qualquer soldado. Então ele está dizendo, prepare-se no Senhor, depois revista-se. Então duas palavras no verso 11 são revista-se e depois ciladas. Aí a pergunta é, mas por que eu tenho que botar toda essa armadura, couraça, peitoral, esse trem tudo, elmo e espada e tudo? Ele disse, porque o inimigo que está contra nós, ele trabalha à espreita. Deu para entender? Por isso que ele usa ciladas, que na Bahia nós chamamos de tocaia. Que a gente pode chamar de encolha. O sujeito fica à espreita. Em outras palavras, o diabo não vai lutar contra nós se apresentando como a gente acha que ele vem. Fedendo a enxofre, com cara feia, com um tridente, com o rabo balançando com a ponta de seta, e vestido de flamenguista. Não, o diabo não vai vir assim. Por quê? De preto e vermelho, né? Não, ele não vem assim. E se você está achando que ele vai vir vestido de preto e branco dos galos, se enganou. Nem de azul, se enganou. O diabo vem com ciladas. Ciladas são estratégias. Em outras palavras, a palavra grega para cilada é algo muito parecido com meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Várias ali no grego, verlan, significa coloridas. Em outras palavras, nós passamos, Jalmi, lutas de todas as espécies, de vários níveis. O diabo não vai tentar alguém que a fraqueza dele é dinheiro, tentando alguém com sexo. Ele não vai, não. Da mesma forma, se a fraqueza dele é a sexualidade, ele não vai tentar essa pessoa com dinheiro, com poder, com fama. É por isso que ele é frio e calculista. É por isso que ele tem ciladas. Mas nós já sabemos que tem o sujeito da cilada, sim ou não? Ele é poderoso, mais do que Deus. Ele tem limites para agir na vida do servo de Deus, sim ou não? Jó deixa isso bem claro no capítulo 1, capítulo 2, Júnior, Elias, Jéssica. Ele tem limite, então o diabo é limitado, o diabo não é Deus. Ele é anjo caído, não é um Deus caído. Então Deus agora adverte o seu povo dizendo, olha, esse sujeito aí, ele é maldoso, ele é ciladeiro. Ele é tocaieiro, cuidado. Lembra do Salmo 91? O laço do passarinheiro. Porque o passarinheiro não vai montar um laço, Ramon, Regiele, e ficar de cá. Vem, passarinho. Não, o passarinho nem chega perto. O passarinheiro arruma o laço e ele fica de longe, escondido, na tocaia. O nome disso é uma cilada para pegar o pássaro. Está claro o Salmo 91 dizendo, ele nos livrará do laço do passarinheiro. Mas o que Deus está falando hoje é que nós precisamos aprender 3 lições nessa manhã. Primeiro, fortaleça-se no Senhor.
Busque ao Senhor. 2, a armadura de Deus está disponível para todos nós. E 3, fique atento, porque se ele pediu para fortalecer e ele pediu para vestir a armadura, ele está dizendo ao soldado, você vai para o campo de batalha e lá vai aparecer o dia mal. Não se engane. Entretanto, quando aparecer o dia mal, você vai dizer, eu já sabia. Então, quem vai para essa guerra, irmão, não vai assim assoviando, ele vai assim, na encolha. Ele vai caçando atrás da moita. Tu tá aí, né? Pode sair que eu já te achei. Porque o diabo quer brincar de esconde-esconde, mas nós estamos na frente dele, não porque somos melhores, mas porque Deus nos advertiu. Ele vai lutar contra vocês, não é no meio do caminho não, é nas laterais. Que Deus nos ajude a não subestimar e a não superestimar o adversário. Mas que ele nos desperte, que o Senhor nos desperte para a armadura fortalecida no Senhor. E a gente tenha ideia de ciladas. E eu quero concluir com a palavra de Deus. Cuidado com as ofertas do diabo. Ele fez isso com Jesus, igreja. Tu está com fome? Come pão. Tu não é o poderoso? Não diz que é tu que é o homem guardado? Pula daqui, moço. Se atira daqui para baixo. Deixa eu te falar uma coisa. Tu é o rei dos judeus? Deixa eu te dar o mundo todo para você servir, para ser adorado, para você ser adorado. O diabo teve ciladas com Jesus. Mas Jesus disse, está escrito. Por que ele disse? Porque ele fortaleceu-se no Senhor. Irmãos, conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. A gente tem visto aí os irmãos no grupo falando, a gente postando lá as imagens, as leituras da palavra. Não perca a oportunidade. Cresça lendo a palavra de Deus. Porque quando a cilada chegar, você vai dizer, eu sinto o cheiro de coisa estranha nisso aí. Porque, como diz o adágio popular, quando a esmola é demais, o cego fica em desconfiança. Cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. As meninas solteiras, nem todo gatinho é gatinho. Ele tem garras. Os meninos, nem toda pitelzinho é pitelzinho. Ela pode ser uma piriguete. Que Deus abençoe vocês, a nós e a igreja do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua maravilhosa palavra que nos edifica e nos exorta. Queremos aprender mais do Senhor. Queremos sair daqui instruídos no conhecimento do Senhor, mas sobretudo fortalecidos no teu poder. Queremos te agradecer por esse tempo precioso de manhã, em que o teu povo teve a oportunidade de ler a tua palavra, ouvir a tua voz e aprender mais do Senhor. Nós oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém.